Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu estou muito feliz que você está aqui. Mais uma semana se iniciando, uma nova série também se iniciando aqui no nosso canal. Nós vamos estudar essa semana a vida de Sara e eu espero muito que Deus fale no teu coração, porque é uma história maravilhosa. E a gente vai ver como que nós temos a Sara dentro de nós, de verdade, tá? Eu quero que realmente seja uma semana abençoada, sabe? Que Deus fale no teu coração de uma forma tremenda. Tá? E que muita coisa que tá aí dentro do teu coração guardada, né? Às vezes te angustiando, te deixando mais em dúvida, não sei, né? Te impedido de alguma razão, de alguma coisa, que Deus possa aos pouquinhos, assim, principalmente agora com esse estudo da Sara, né? Que Deus há de fazer grandes coisas na sua vida, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais esse estudo, né? É que o Senhor vem para estar no controle de todas as coisas, nada foge do teu controle, do teu olhar. Mesmo que a gente não compreenda algum caminho, né, que a nossa vida vai caminhando, o Senhor está ali nos cuidando. Muito obrigada, Senhor, por cuidar da nossa vida. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o teu entendimento e o teu direcionamento se faça presente nessa noite, nessa madrugada desse estudo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer e que está diante de nós e às vezes a gente não consegue ver. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos mais fortes em Ti. Ajuda-nos, Deus, a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir de fato o caminho que o Senhor trilhou para a nossa vida. Que a vida de Sara nessa semana transforme a nossa vida, a nossa mente, a nossa forma de pensar. Que a vida dela possa ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para transformar o nosso coração. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Bem, o primeiro tema da semana em cima de Sara é uma mulher companheira, tá? Eu vou ler o que está escrito em Gênesis 12, de 1 a 5, tá? Você vai ver, quem conhece a Bíblia, né, quem conhece a história de Sara, você vai ver que são versículos bem conhecidos, mas eu vou tentar trazer um pouco um entendimento diferente, tá? Nessa manhã, nessa madrugada. Versículo 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da terra do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram em Canaã. Bom, era só até aí. Era só até quando conseguido em Harã. Esses 5 versículos são versículos bem conhecidos, né, de muitas de nós que já sabemos a história de Sara, ou que sabe pelo menos alguma coisa de Abraão e Sara. Então você consegue perceber aqui que nesse primeiro trecho o nome não é Abraão, é Abrão, e não é Sara, é Sarai, né? Semana passada, né, a gente comentou sobre Eva, né? E até o nosso último dia do estudo da Eva não havia aparecido o nome Eva, né? Tava só falava sobre a mulher, né? Que o nome de fato, o Eva, veio depois do pecado, né? Não foi de imediato a identificação da Eva, né? A gente está estudando a história de Sara. No entanto, que vocês estão vendo aqui que o nome que tá aparecendo é Sarai, né? Como o nome de Abraão, que não é Abrão, é Abraão. Só para você ver que a pronúncia não tá errada, né? Só para você ver que os nomes na Bíblia, quando há um nome na Bíblia,
tem algum tipo de pacto, de aliança, de intervenção divina, alguma transformação de identidade, algum sentido, algum significado forte para isso estar acontecendo. E a gente vai ver que na vida de Abraão e Sara vai ter esse significado forte, essa mudança, esse pacto, essa aliança com Deus. E a gente no primeiro dia, a gente ainda, né, aqui ainda são Abrão e Sarai, tá? E depois mais adiante a gente vai ver a mudança do nome, mesmo que eu não tenha colocado isso de forma muito pontual, obviamente que eu vou explicar aqui. Então o tema de hoje é uma mulher companheira. Então a gente vai ver em toda a história, né, de Sara que ela é uma mulher leal, fiel, companheira do seu marido. Sarai, e aí eu vou chamar de Sarai porque ela ainda aqui é Sarai, ela está do lado de Abraão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela faz parte dessa promessa. Todos esses versículos aqui, vocês vão perceber que é uma promessa de Deus para o casal. Não só para ele, é para o casal. O pacto que Deus faz é familiar. Então, quando a gente vê que Sarai está indo com o marido, né, a gente percebe que ela é uma mulher que está ao lado dele, que é companheira dele, que não abandonou ele em momento nenhum. Embora em toda a história de Sara a gente perceba que há muita humanidade, né? Sara é uma mulher muito humana, por mais que ela é fiel ao Senhor, ela desanima, por mais que ela tenha um propósito forte com Deus, ela também enfraquece na fé, ela tenta dar o jeitinho dela, né? A gente vai ver ao longo dessa semana. Sara, ela infelizmente, ela induz o seu marido ao erro. A gente vai ver tudo isso também essa semana. Mas ela é aquela mulher, igual a mim, igual a você, que tenta acertar, que tem um relacionamento com Deus, que precisa aprimorar, que tem uma fé que às vezes pode dar aquela balançadinha, mas é uma mulher que tenta assim constantemente ter o coração no Senhor e que é fiel e leal ao seu marido. Tá? Então, quando Deus chegou ao Abraão e diz, sai da tua terra e da tua parentela, né? E para obedecer, Deus não está só criando um pacto e uma promessa com Abraão, mas também com a própria esposa dele, porque o pacto de Deus é familiar. E esse companheirismo que há entre Abraão e Sara é fundamental, vai ser fundamental para a vida do casal, tá? Então, a característica mais forte de Sarai, é o companheirismo dela com o marido. Quantas vezes a gente não quer, e aí eu não vou querer trazer para a questão marido e mulher, porque tem muita mulher solteira que me acompanha aqui, mas que você pegue esse princípio para quando casar, tá? Quantas vezes aqui nós estamos 100% focada nos nossos planos, nos nossos objetivos, e às vezes a gente esquece dos objetivos de outras pessoas, da pessoa que está do nosso lado, né? Então a gente, trazendo aqui para um contexto familiar, caso você seja casada, quantas vezes você pode estar aí 100% focada nos teus planos, mas você não se preocupa com os planos do seu marido, você não se preocupa em ajudar ele a alcançar os planos dele, você não acompanha em determinadas empreitadas, vamos dizer assim, né? Você não sonha os sonhos dele. Não estou dizendo aqui, mas ele não sonha os meus sonhos. Eu não estou falando para eles, eu estou falando para você, tá? Então, quantas vezes isso não acontece, né? Quantas vezes a gente tenta constantemente focar nos nossos ideais? E a vida é assim, né? A gente tem esse discurso muito forte ultimamente e esquece que Deus, ele age no seio familiar. Não que ele não age individualmente, né? A gente vai ver como Deus agiu com Abraão ao longo da história e com Sara também ao longo da história, e como o impacto de Abraão e quanto a ação de Deus de Abraão, né, impacta na vida de Sara, e o propósito também de Deus de Sara impacta na vida de Abraão. Quando Deus dá um propósito para Abraão, ele diz, sai daqui, pega tua mulher e vai-te embora, pega tua mulher e vai, porque lá eu vou te dar uma grande nação, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. O pacto de Deus estava também com Sara, né? E às vezes a gente está 100% focada na nossa vida e esquece da vida da outra pessoa que está dividindo a vida com a gente. Então, se você é casada e está hoje envolvida em projetos e ideais, né? E esse seu envolvimento na sua vida está excluindo de alguma forma a vida do seu marido, né? E consequentemente da sua família, volte o coração para Deus.
tá? Para ver onde está realmente o mais importante, tá? E eu tô dizendo isso pra mim também, porque às vezes eu tenho dificuldade quanto a isso, porque eu foco muito no trabalho, né? Mas você tem que ver se Deus também não tá ficando de lado nos teus planos, tá? E eu sei que tem mulher aqui que tá precisando ouvir isso. E Sara nos prova como a fidelidade, a lealdade faz diferença na vida da família, um para com o outro. E seu marido, se ele não é assim com você, vamos orar por ele para que Deus faça uma obra. Mas se Deus, né, tá falando aqui com você através de mim, é porque de repente você precisa ouvir. E as solteiras também, tá? Que tá cada vez mais focada em si. Eu também, eu sou assim, eu acabei de falar, eu tô crescendo, tô evoluindo. Mas o nosso seio tem que estar no coração do Senhor. E às vezes os planos que Deus tem para nós não é só os planos que a gente acha que só envolve a gente, envolve também outras pessoas. E é essa a essência do companheirismo. E a gente só pensa no egoísmo, não é nem individualismo, é egoísmo, tá? E Sara não é essa mulher. Embora ela, ao longo da semana a gente vai ver que ela agiu de forma egoísta, essencialmente ela é leal, companheira, aprendeu a dividir, ela sabe dividir. Então como é que tá o seu coração hoje, né? Como é que tá hoje, assim, você é aquela pessoa que ouve o direcionamento de Deus e diz assim, olha, eu vou simplesmente obedecer porque esse é o caminho que Deus tem pra mim, né? Sara podia ter dito assim, olha, Abraão, Deus falou isso pra você, não pra mim, né? Se ele tá dizendo isso pra você ir embora, vai tu não sabe se eu tô querendo outra coisa, sabe? Não sabe se eu tô interessada em ficar aqui, nem me perguntou, né? Mas a gente pode pensar, naquele tempo as coisas eram diferentes. Concordo, mas o princípio é o mesmo, né? Então que Deus nessa madrugada, nessa manhã, possa colocar em nós cada dia esse desejo do companheirismo, tá? Esse desejo da força mútua, esse desejo do sonho partilhado, que muitas vezes a gente não tem. A gente tem do sonho individualizado, da força individualizada. E a gente vê que Sara não é assim. Ela divide, embora também traga erros na sua história, assim como eu, como você. A essência do coração de Sara está em Deus, na lealdade da sua família, do seu marido. E isso é bom, é importante para nós, tá? Então que a gente, né, se fortaleça nisso, nessa manhã. E a gente melhora esse ar de companheirismo que às vezes a gente deixa de lado porque estamos enraizadas em uma sociedade que está aí pregando só o individualismo, né? Não só de pessoa, mas questão conjugal, social, né? A gente incentiva às vezes o apoio, uma pessoa, a sororidade, né? Mas quando é dentro da relação homem e mulher, a gente esquece muitas vezes, pelo menos é isso que a sociedade tem empregado ultimamente as coisas. Você pensa em você, o marido é hoje, amanhã pode não ser, né? E a gente tem que ver como que tá fortalecida a família, né? Igual Sara e Abraão. Os dois erravam juntos, acertavam juntos, e a gente vai ver isso, mas a essência do coração de Sara estava em Deus e dentro da sua casa. Isso fez toda a diferença na vida desse casal e dessa família. Então, que Deus possa te fortalecer nessa manhã. E se você hoje tem crescido cada vez mais com bases em sonhos individuais, que Deus coloque no seu coração e que você queira desenvolver as características da partilha, do companheirismo, porque isso vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Que Sara realmente te ensine muito nessa semana. E que você consiga sair dessa série, né, que hoje está sendo o primeiro, mais fortalecida e mais parecida com Jesus. Esse é o nosso objetivo, tá? Hoje é o primeiro e amanhã tem mais lição pra gente aqui. Boa segunda-feira, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Beijinho, tchau, tchau.